Valério saiu da reunião, Aqui tá mas como gravando, tá? apareceu o botãozinho de gravar aí, já está gravando em Sim, vermelho? positivo. Tá em vermelho e com o botão como. Ah, tá. Então para mim não tá. Então vamos começar então, porque eu estou comendo corda aqui. Gente, bom dia a todos mais uma vez. Com muita alegria e satisfação que a gente hoje vem conversar com o Jorge, nesse nosso último dia do nosso primeiro ciclo de palestras em reprodução de aves. É uma alegria e uma satisfação muito grande. Jorge foi nosso companheiro, nosso aluno aqui no curso de inseminação artificial e processamento de sêmen, nosso primeiro curso aqui na UFLA, em 2018. E o Jorge tem uma experiência absurda com aves de rapina. Então, para a gente é uma alegria muito grande ter você aqui, Jorge, para compartilhar conosco esse seu conhecimento e principalmente o conhecimento prático, né, que tá muito ali perto dos animais, que interessa muito a gente, pelo fato de a gente não ter a oportunidade de estar tão próximo dessas aves. Então, Jorge, eu vou deixar você se apresentar, tá aí o primeiro slide. Se quiser falar um pouquinho da sua história, e fique bem à vontade, seja muito bem-vindo. Ok, Juliano, obrigado pela oportunidade. Então, eu vou relatar o princípio da minha história, que pode ser muito de alguns jovens. Eu comecei a ter contato com animal silvestre aos 14 anos. Eu comecei a ver documentários. 14 anos, adolescente normalmente não sabe o que é, mas aos 14 anos eu já fiquei impressionado com os documentários de vida silvestre. Comecei a assistir todos. Residi em Belém, era filho de meu pai era militar, eu residi em Belém, e tinha acesso a muita fauna. Então, de vez em quando passava um cara vendendo uma jiboia, eu comprava coati e tal. Quando eu fui ver, minha casa era um zoológico, né, enorme, e tinha muita preferência já naquela época por animais predadores, aos 14 anos, em 1974. Então, já faz bastante tempo. E nessa seleção dos animais que eu gostaria de mexer tudo, eu comecei a me interessar cada vez mais pelas aves de rapina. E certa vez, vendo um documentário, um filme, na verdade, um filme, mostrava os nobres com o falcão do punho, o cara tirava o capuz, o falcão voava, capturava uma presa. Então, era um filme de ficção, mas a imagem era real. Então, a partir daquela época ali, em 74, quis ser falcoeiro, quis conhecer falcoaria, e comecei a buscar, mas não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada. E foi um período de muita frustração. Então, minha casa, como eu disse, já tinha virado zoológico. Quando fui ver uma jiboia, uma boa constrictor, quase mordeu minha irmã, e meu pai mandou destinar todos os animais. Eu dependia, era dependente, adolescente. E aí eu doei os animais para o Museu Emílio Belt, em Belém, que é uma referência, e lá eu tive contato com profissionais, com especialistas, cientistas, e comecei a ler, estudar mais o assunto. Mudei para Natal em 79, e região de praia, tinha um cara que tinha capturado os gaviões, ia matar e comer, comprei os gaviões para mim, e de uma forma assim, autodidata, eu comecei a treinar minha primeira ave, em 1979. Então, do ano de 79 ao ano de 88, foi uma coisa muito frustrante, porque em 84, quando eu iniciei a faculdade, começou a melhorar, o conhecimento técnico um pouco maior, eu comecei já a ser assim, reconhecido de uma forma diferente pelos órgãos ambientais, ia à embaixada para conhecer falcoaria, e ficou assim. Então, vou começar a passar os slides a apresentação. Será uma parte inicial voltada para a falcoaria, mas logo a gente entra na reprodução, que eu acho que é o principal da semana de palestra da UFLA. Tem esses tópicos aqui que eu vou abordar com vocês, né, passo a passo. Falcoaria. Falcoaria é a arte ou técnica de adestrar uma ave de rapina para capturar um animal silvestre do habitat natural. Então, é uma ave de rapina que você tem para capturar um animal silvestre. Esse animal silvestre reconhece todo aquele local onde ele vive há muito tempo, então você leva essa ave de rapina ao campo, ela vai capturar, é uma atividade de caça. Você solta o animal no local, você insere ele no meio, a partir do momento que ele insere no meio, ele atua como um elemento participante daquela cadeia ecológica do local. Se você tem um gavião, por exemplo, esse aqui, é um gavião asa de telha, parabuto nos ciclos, perseguindo o fazão. Você insere ele é um predador do fazão de outras aves menores, mas automaticamente existem predadores maiores que podem capturar e matá-lo. A mesma coisa com o falcão.
Aqui é um falcão capturou um fazão com a ajuda do cão, como eu disse, é uma atividade de caça, então boa parte do mundo é uma atividade esportiva. Aqui um falcão perseguindo uma ave chamada grouse, que existe na Europa, América do Norte. Essa atividade é uma atividade universal, é o tipo de atividade que você, independente da sua origem, né, classe social, raça, idade, sexo, você tem um ave no punho, independente da espécie que seja, as pessoas se identificam, tem uma proximidade em querer falar. Entendeu? Aqui você tem um falcoeiro africano com um gavião, as fitas, japoneses aqui com açor, as fitas gentis. Aqui é uma foto da Europa, você tem um falcão peregrino aqui, tem um senhor aqui com a águia e uma menina com um bubo, né? É a coruja águia lá da Europa. Aqui a Laura é um falcoeira da América do Norte, que voa águias, voa. Quando eu utilizo esse verbo voar, dentro da linguagem de falcoaria, refere-se ao falcoeiro treinar uma ave, levar ela para o campo e capturar um animal silvestre com ela. Então, a Lauren voa águia reais. Ela treina uma águia real, leva essa águia no campo e caça uma série de presas. E aqui tem um falcoeiro mongol com águia real também. Extremos aqui, né? África, Japão, aqui é um falcoeiro da Mongólia, aqui é a menina dos Estados Unidos, Europa. Então, qualquer local do mundo que você tem essa configuração, uma pessoa com uma ave adestrada indo para o campo para caçar um animal silvestre, caracteriza-se como falcoaria. Jorge. Sim. Bem, é porque o pessoal está falando aqui do áudio, é que para algumas pessoas está bom e para outras está ruim. Então, pessoal, eu não sei o que está acontecendo, assim, porque uns estão falando que eu estou ouvindo normal também. Então, eu estou achando mas que mas é ruim cortando ou ruim fica mudo? É ruim, pelo que o pessoal está falando aqui, está falhando. Mas eu acho que pode ser a internet das pessoas, porque para mim está tudo bem, tá ótimo. Aqui a sua voz aqui tá para mim perfeita, né? Tá, vamos continuar e qualquer coisa, pessoal, vocês saem e entrem de novo, que pode ser que melhore. Tá, eu vou falar mais pausadamente, talvez com a rapidez mais devagar, talvez fique mais claro as pessoas entenderem. Ok. Então, a origem da falcoaria, né? Existem livros antigos, tratados, tudo que relatam, todos eles convergem mais ou menos, que a falcoaria originou quando o pastor nômade está nas estepes ou pradarias, e aí o rebanho dele espanta uma perdiz, alguma coisa assim, um falcão vem e captura essa presa, e fica próximo dele. Às vezes o pato às vezes pesa muito mais que um falcão, ele não consegue levar a presa embora. Então, o falcoeiro, com a capacidade engenhosa, raciocinar e tudo mais, bolou capturar essa ave e mantê-la com ele para poder obter mais vezes essa caça que ele presenciou. Então, dizem alguns tratados, aí a veracidade varia de um para o outro, a realidade varia de um para o outro, que ele utilizou crinas, pelo de crinas de cavalo para fazer os laços e prendeu nesse animal abatido. Quando o falcão retornava para comer, ficava preso e ali iniciou a falcoaria. Isso aí tudo indica que iniciou no seio da Ásia Central ali, há 4.000 anos antes de Cristo, e nas estepes da Ásia, e começou a expandir por todo mundo. Então, alguns países muito ligados com a falcoaria, a religião dele, no caso, o Egito, né, que tem um deus falcão, do antigo Egito, Horus, outros locais também, tem toda uma cultura arraigada nesse aspecto. Isso aí foi florescendo até chegar na Idade Média, quando se tornou um esporte dos reis, onde floresceu bastante, e aí tinha toda uma hierarquia do tipo de ave que você podia usar de acordo com o seu status. Se você era um imperador, você poderia possuir, caçar com águia real e o falcão branco, o gifalco, rustícolos. A dama já usava um falcão mais delicado, e assim, de acordo, o plebeu era proibido. Se um plebeu fizesse falcoaria de acordo, alguns locais, né? Falando da Idade Média, especificamente na Europa, que é todo um rigor ali. Quando esse plebeu ele ousava fazer falcoaria, podia ser punido, até de uma forma bem grave mesmo, inclusive com a morte. Então, era toda uma coisa cultural que envolveu. E foi florescendo, como eu falei, principalmente na Idade Média, a Europa, com o surgimento das armas de fogo, como era uma atividade esportiva, de caça,
A arma de fogo era muito mais simples do cara limpar e caçar, bater uma presa, do que treinar um falcão, que são horas de educação, avançamento, treinamento. Então a falcoaria ela decaiu. Mas aí se manteve por aqueles apaixonados mesmo da falcoaria, e aí entrou na atividade da falcoaria já para diversas situações. Em 2010, a falcoaria, por todo esse aspecto cultural que eu mencionei, ela foi nomeada pela Unesco como patrimônio material da humanidade. É um patrimônio intangível, material que vem a ser isso. É um patrimônio que é verídico, você não pode mexer, não pode proibir, você não pode negar a existência dessa atividade. Então, começou inicialmente com 10 países, em 2010, 2011, 2012, nós fomos convidados para representar o Brasil lá nos Emirados Árabes, onde os árabes bancaram tudo e trouxeram gente, tudo que é país, 75, 80 países foram presentes. Fui eu como o presidente da Associação Brasileira, indiquei outros 2 associados, e foi um grupo de outras pessoas também, falcoeiros do Brasil, que foram prestigiar o evento. E hoje já tem esses países todos aí, 18 países, cada ano um país que tem em sua cultura a falcoaria, ele reivindica o direito de fazer parte dessa convenção, que a Unesco criou, e eles vão incluindo esse país. Eu acho que o último foi em Portugal, em 2016, é o caso aí. Diante disso, nessa data, 16 de novembro, é a data mundial da falcoaria, né? Então, nessa data, os falcoeiros visando disseminar, valorizar e prestigiar a nomeação da Unesco se reúne em vários pontos, com várias atividades, educação ambiental, controle de fauna, reuniões apenas, workshops, várias atividades, ou um encontro no campo com amigos, mas fazendo valer esse dia, e cada um com sua área, e troca de experiências, troca de conhecimento também. A falcoaria no Brasil, existem relatos históricos, né, de Portugal, que quando os portugueses colonizaram aqui, eles se depararam com uma floresta atlântica virgem, né, consistente. Então, esse tipo de habitats não é normalmente o campo onde eles praticavam a falcoaria na Europa. Normalmente são campos, são áreas mais abertas. Então, talvez por ser o Brasil colônia, ou talvez essa é uma opinião pessoal minha, talvez por ser o Brasil colônia e também essa característica dos nossos ecossistemas, eles pegaram essas aves e mandaram para a Europa, para que os falcoeiros mais experientes utilizassem lá. Inclusive, teve uma ave muito famosa, que foi denominada o aleiro, que era uma ave que superava em muito as aves da Europa e capturava perdizes com muita habilidade. Então, eu atualmente estou escrevendo uns livros, e aí comecei a entrar em contato com os escritores de Portugal, tem até alguns desses escritores, e também com historiadores portugueses, como a Natália, que é uma grande historiadora lá de Portugal, e comecei a consultar se havia realmente relato, porque os grupos mais novos que estão à frente da Associação Brasileira comentaram que havia esse registro da prática de falcoaria. E eu busquei por meses, anos, e criei até um grupo particular para trocar informação sobre isso, e até o momento não há o registro que a falcoaria foi praticada no Brasil nesse período do Brasil colônia. Infelizmente, porque uma vez que tivesse, nós teríamos esse aspecto cultural, inclusive para poder reivindicar a inclusão no Brasil naquela lista de países que compõem aquele grupo da Unesco, né, que conseguiu a inserção dos países na Unesco. Então, a falcoaria no Brasil. Diante disso, no ano de 94, 3 brasileiros, após muito procurar sobre falcoaria, alguns de forma de autodidata, outros indo para os Estados Unidos e tal, se conheceram. Eu sou um deles, os outros 2 da foto da esquerda, o Guilherme Queiroz, e o do centro, o doutor Léo Fukui, do Rio de Janeiro. Então, nós nos filiamos à Associação Norte-Americana de Falcoaria, que é uma referência mundial hoje em dia, pela quantidade de sócios, pelas técnicas que eles desenvolvem, uma série de outras. Nos filiamos à associação, na verdade, eu me filiei à Associação Mexicana, e o Léo Fukui e o Guilherme Queiroz se filiaram à Associação Norte-Americana. Então, ao me filiar na Associação Mexicana, eu tinha que receber boletins, uma série de coisas, revistas dele.
E os mexicanos falaram, olha, para a gente mandar essa revista para você é muito caro, não compensa. Mas eu te mando aqui uma relação de sócio da Associação Norte-Americana, no qual tem 2 brasileiros. E aí, através disso, eu vi o endereço dessas 2 pessoas, nós começamos a nos reunir. No ano de 94, começamos a fazer reunião informais, que é o caso dessa foto aí. Nós nos reunimos na casa do Léo Fukui, no Rio de Janeiro, e tem 2 falcões peregrinos em reabilitação, o doutor Léo Fukui é médico veterinário, e nós começamos a trocar informação de como fazer uma associação no Brasil que pudesse divulgar de forma correta a falcoaria. Então, ficamos de 94 até 97 estudando, né? Porque, como eu disse, é uma atividade que envolve animais predadores, atividade de caça. E no ano de 97, nós conseguimos fundar a ABERPAR, que é a Associação Brasileira de Falcoeiros e Preservação de Aves de Rapina, com sede no Rio de Janeiro. E, na época, era sede no Rio de Janeiro, agora me parece que mudou para Contagem. E essa associação conseguiu, pela primeira vez no Brasil, que o IBAMA reconhecesse a atividade de falcoaria para reabilitar aves de rapina. Então, nós conseguimos, pela primeira vez, que nós pudéssemos receber uma ave de rapina do órgão ambiental e visando a reabilitação e retorno dessa ave ao meio ambiente, nós praticávamos a falcoaria, ou seja, levávamos ela para o campo, treinávamos, soltávamos, essa ave capturar algumas presas, quando ela estava hábil, nós anilhávamos e soltávamos. Os falcoeiros, assim, as pessoas veem, o falcoeiro, quem são essas pessoas, o que eles fazem, alguns são contra, alguns consideram a falcoaria um mal, outros consideram que é uma coisa válida. Então, diante disso, a figura do falcoeiro, ele é sempre o falcoeiro correto, porque nós temos profissionais e praticantes bons e maus em todas as atividades, mas o falcoeiro que é correto, ele preza bem pelo bem-estar das aves de rapina e todo o ecossistema no qual ele interage. Então, ele trabalha com ética, responsabilidade, respeito com os animais com que ele interage, seguindo as legislações de vigor, sejam eles os predadores, as aves que eles estão manejando para a reabilitação, ou as presas que esses animais venham a capturar. Então, você tem que ter muita acessibilidade. Você vai reabilitar uma ave, chega no campo. Nesse campo tem uma espécie que é exótica, está em extinção. Você evita esse local, vai para um outro local. Direciona a sua ave, deixa que ela capture presas que sejam presas mais habituais para ganhar um condicionamento. Eventualmente pode acontecer, alguns acidentes podem acontecer, mas tem que se evitar isso aí. Então, isso é trabalhar com ética. Também, você não fazer uma pressão constante no mesmo local. Se você vai a um campo e você fica continuamente com essa ave repetidamente ali, essa ou mais aves ali, você causa ali uma pressão aquele ecossistema existente ali. Então, tem que ter noção, muda de local, muda de campo, alterna os campos. E diante disso tudo que eu expus agora, você vai ver falcoeiro atuando em diversas áreas. Tem falcoeiro trabalhando com reabilitação, falcoeiro trabalhando com controle de fauna em aeroportos, para evitar acidentes aeronáuticos, evitar o perigo aviário, educação ambiental e reprodução de aves de rapina, que é o tema dessa nossa semana. Aqui algumas fotos. Aqui é uma arpia, que nós reabilitamos 3 arpias. Com certeza, esse trabalho aqui foi o trabalho de conservação mais importante realizado por falcoeiro no Brasil. Nós reabilitamos 3 arpias e foi solta no Parque Nacional Pau-Brasil. Esse trabalho foi financiado pela Veracel Celulose, em Porto Seguro, Bahia. Aqui tem a doutora Tânia Sanaiotti, que é uma referência em arpias no mundo, que é do INPA, que é um pesquisador. Isso aqui sou eu, a Polícia Militar Ambiental, que sempre está presente nesses resgates e tudo mais. Então, esse recinto aqui é um arpiário. A ave ficava solta nesse recinto, tinha 30 metros por 12 de altura, e ela aprendia a capturar presas suspensas, e simulando como se fosse uma preguiça, que é uma presa que normalmente eles predam. Aqui, trabalhando pela PEFPA como reabilitador, uma águia cinzenta, que é uma das espécies listadas como ameaçada de extinção. Infelizmente, essa ave morreu devido a um ferimento de cerol na asa. Aqui sou eu de novo em trabalho de reabilitação com o gavião-pombo, o Amazonasta, o Lacanolatus, né? Agora mudou o nome científico dele. Esqueci, depois eu comento com vocês. Então, isso aqui é uma espécie ameaçada também. Nós fizemos a reabilitação desse aqui também. É Amazonautus, Lacanolatus, coisa assim, não recordo. Desculpa. Quando a gente fala em reprodução de aves de rapina, é inegável
nós não lembrarmos do caso que envolveu o falcão peregrino, da extinção. Na década de 60, 70, o falcão peregrino ele entrou em processo de extinção. O falcão peregrino é o animal mais veloz que existe, é uma verdadeira, eu diria, uma obra-prima da natureza. É um animal moldado para atingir a velocidade máxima, já foram registrados em mergulho, velocidade de 400 km por hora. E, diante disso, ele é um predador assim que ele ocupa o topo, o vértice da pirâmide ecológica dos locais onde ele vive. Isso aí que poderia ser uma especialização, uma qualidade para esse animal se manter vivo, foi quase a tragédia desse animal. Por quê? Aqui nós temos uma pirâmide ecológica das estepes de cereais da Espanha. Você tem a base de cereais, os insetos e tal, uma série de aves que consomem esses insetos. Só que aqui as pessoas usam o inseticida, o DDT principalmente, e aí contamina os insetos, contamina os grãos, que vai chegando e acumula nessas aves e acumula muito mais no último predador aqui, que seria o falcão peregrino. Que consome, embora ele consuma algumas presas aéreas, como morcegos, até insetos, mas é um animal praticamente ornitófago, ele preda muita ave, todas as espécies possíveis, ele é um predador de topo de ave. Então, esse DDT que chega acumulado nessas espécies, ele chega concentrado no falcão peregrino. Então, o que acontecia? O falcão peregrino, ao pôr os ovos, no momento, devido a esse veneno, o DDT alterar o metabolismo, esse veneno enfraquecia a casca do ovo, a espessura da casca do ovo. E aí, quando o animal ele tentava chocar, os ovos quebravam. Então, ele estava fadado à extinção. Rapidamente, os falcoeiros, com essa preocupação de evitar a perda desse animal tão interessante, também é um dos animais mais valorados na falcoaria mundial, por tudo que envolve, é uma falcoaria de alto nível, uma falcoaria com peregrino, o bicho voa alto, 300, 400 metros por hora, você fica embaixo no terreno, quando você espanta a presa, ele mergulha e captura a presa, golpeia, às vezes mata por impacto. Então, os falcoeiros dos Estados Unidos rapidamente começaram a se mobilizar para evitar a extinção desse falcão peregrino. Então, o Dr. Tom Cate, junto com outros falcoeiros como Borley Nelson e Frank Bond, mas principalmente o Dr. Tom Cate, iniciou um processo para evitar esse animal da extinção, fazendo a cria em cativeiro, e fundando o Fundo Peregrino, um fundo criado basicamente por falcoeiros para evitar a extinção desse animal, mas que hoje o Dr. Toquei, infelizmente, aos 91 anos, ele morreu, acho que no ano passado, início do ano passado. Ele deixou todo um legado, porque o Fundo Peregrino ele continua com outras pessoas, nem todos são falcoeiros, muitos pesquisadores atualmente, e realizando trabalhos fantásticos na conservação de várias espécies, como a águia filipina, o condor, a bald eagle, né, a águia americana, uma série de espécies. Se você entrar no site do Fundo Peregrino, ele mostra, né, os trabalhos que tem envolvido o falcão do peito laranja, que é uma espécie bem interessante aqui da nossa fauna, né, e é um falcão florestal grande, e que o Fundo Peregrino se envolve a arpia também, e o Dr. Toquete foi fundamental nesse processo. Ele criou recintos, começou a fazer reprodução, começou a fazer recintos muito grandes para tentar reproduzir, conhecer a forma de reproduzir, evitar os problemas que surgiram. Então, nós entramos aqui na reprodução de ave de rapina. E aí, a reprodução da ave de rapina pode ser para conservação, pode ser para o aspecto comercial. Eu vou focar no aspecto comercial, porque eu já trabalhei, fui diretor, sócio, e trabalhei em 2 criadouros, o criadouro Aspita, em Jabuticatubas, Minas Gerais, eu trabalhei uns 3 anos, e agora, recentemente, também no criadouro Global Falcons, aqui em Paraupeba, Minas Gerais, onde eu trabalhei também mais 3 anos. E também há 4 anos também eu tenho trabalhado com a tentativa de reproduzir Aspita bicolor. O primeiro objetivo, quando a gente começa a querer reproduzir uma ave de rapina, é com o conhecimento da biologia. Se eu vou tentar reproduzir uma espécie, eu tenho que conhecer a biologia da espécie, comportamento, característica de ninho, o que ela come, a interação entre os casais, o comportamento
Então, é fundamental você conhecer isso daí para poder entender muitas das coisas que acontecem quando a ave está no recinto. Elas ficam no recinto e aí interagem entre elas, você tem que entender para saber o que está acontecendo. A formação de casais aptos mentalmente para criar é super importante também, muito importante. Por quê? Porque quando você vai criar um animal silvestre, então você pode adquirir esse animal de que forma? Basicamente duas formas. Ou você compra o animal, que hoje é possível porque há criadores no Brasil e há criadores no exterior e você consegue importar. E a outra forma é você receber essa ave do órgão ambiental. Mas como é essa ave do órgão ambiental? Qual o histórico dessa ave do órgão ambiental? Ela chega em setas, cetras, chega para os órgãos ambientais estaduais, do IBAMA. Então, muitas vezes, essa ave chega lá, sofreu uma lesão, é um macho, por exemplo. Então, ele tem uma asa amputada. Como você vai conseguir reproduzir um macho se ele, com a asa amputada, como é que ele vai montar na fêmea e copular? Então, já uma fêmea com asa lesionada é possível. Tanto é que já ocorreu isso no Brasil. As pessoas utilizaram uma fêmea com asa lesionada e o macho vai, copula e ela reproduz. Mesmo com a asa lesionada, a pessoa coloca uma madeira com esse material aqui chamado AstroTurf, né? Que aí ele escala até o ninho. Então, você tem que saber disso aí. Outro aspecto também mental, e às vezes eu falando isso com alguns integrantes, as pessoas até riam. Esse cara tá louco, mental, como assim? Isso é fundamental. Por exemplo, se uma ave chega muito filhote aos órgãos ambientais, ou se essa ave nasce numa incubadora nesse centro de triagem de tudo, qual o primeiro procedimento das pessoas que não conhecem o comportamento das aves de rapina, comportamento de print, que nós vamos mencionar um pouco mais à frente? Eles começam a cuidar com todo carinho, amor, alimentando o bicho com alimento e tal. E aí esse animal, se ele está sozinho, ele não tem um outro da espécie do lado, ou não tem um contato, ele reconhece apenas o ser humano como da espécie. Então, se você vai juntar esse animal depois com outra ave e outro sexo, mas da mesma espécie, ele não reconhece, porque ele ficou, como nós chamamos, imprintado, humanizado para o ser humano. Em contrapartida, isso é válido se você vai trabalhar com inseminação, porque é uma ave que conhece você, então isso aí é um passo a mais que possibilita você trabalhar com inseminação futuramente, no que se refere à obtenção voluntária de sêmen. Aqui nós vamos falar dos recintos, né? Aqui é umas fotos do criador Global Falcos, que eu trabalhei por 3 anos. Aqui nós vamos ver os recintos na parte interna. O recinto de ave de rapina normalmente é tudo fechado, ele é feito de alvenaria ou madeira, é tudo fechado, parte do teto é aberta para exposição solar, ventilação, e a parte onde o ninho se localiza é coberta, para evitar chuva, alguma coisa. É telado na parte superior toda, para evitar a entrada de pequenas aves, tudo que possa o animal comer e contaminar, ou então mesmo de algum predador. Aqui no ninho tem acesso a uma janela, que você tem acesso para fazer o manejo de ovos, filhotes, uma porta. Por trás dessa mura aqui tem um corredor de segurança, que você chega, entra, fecha e tem acesso aqui. E é bem simples, assim, tem esses colheiros aqui revestidos com AstroTurf. Isso aqui é muito importante para evitar a prevenção do Bumblefoot, né? Aqui são os cravos, aquelas feridas que dão na região das patas dos animais. Esse aqui é muito importante também, você fazer uma camada aqui de brita, o melhor que sejam aqueles cascalhos, né, tipo aquele de aquário. Quando você faz isso aqui, você cria uma microfauna de vertebrados aqui, insetos carnívoros, formigas, eles ficam aqui e eles devoram todos os restos de alimento que porventura caiam aqui. Isso evita que essas mesmas formigas não escalhem o ninho e vá lá em cima matar os filhotes, entendeu? Então é fundamental esse tipo de coisa aqui. Aqui é um casal aqui é a banheira aqui também, ela tem acesso por fora o registro, que faz a água sair e depois você enche. Isso aqui é a plataforma de alimento, infelizmente a foto não está muito boa, mas desse quadrado aqui, na parte interior, tem uma tela plástica. Então, aqui por trás, não dá para ver, tem um cano PVC, você joga o alimento por aqui, ele cai aqui nessa tela. Isso aí, essa tela evita que as formigas cheguem nesse alimento também, porque ela tem ela perde um tempo
grande para chegar nessas telas. E aí a posição também mais abaixo dos animais logo veio, pega o alimento aqui e levam. Aqui tem uma janela que você monitora. Aqui é um casal de falco biármicos, o lanário. É um falcão da Europa, África. Opa, desculpa. Aqui é um casal de falcão sacre, falco cherrugue, da Ásia, um falcão muito famoso na falcoaria. Aqui é uma espécie nativa, o falcão de coleira, falco femoralis, e o ninho característico dele. O falcão de coleira que vive aqui, ele utiliza o gênero falco, ele não constrói ninho, e agora não houve registro científico comprovando que eles levem material e construam, como os gaviões normalmente fazem. Então, ele utiliza ninhos de outras aves. No cerrado, ele utiliza ninhos de outras aves, como Buda bicaudatus, o gavião de cauda branca, o gavião caboclo, Heterospisa meridionalis. Eu vi uma pergunta aqui, se dentro do recinto eles precisam ficar com capuz. Não. Fundamentalmente, dentro do recinto eles não ficam com capuz, eles ficam soltos. Desculpa, soltos e sem capuz. O capuz aqui foi só para tirar fotografia. Foi quando as aves chegaram, a gente estava no momento de soltura, então elas estavam muito estressadas. Então a gente não ia conseguir obter uma foto, ela ficou com capuz. Então elas ficam assim, ficam soltas, sem capuz. Assim. Até para interagir. Esses recintos também são muito interessantes. Eles têm, de uma maneira geral, 3,5 de largura, o 4,20 de profundidade, o 3,5 de altura, mais ou menos. O interessante sempre que ele tem uma profundidade do que largura, mas tem profundidade. Ele não pode ser muito grande, a tendência das pessoas fazerem recintos muito grandes. O fundo peregrino, quando começou a fazer recintos muito, muito grandes, mas isso aí dificulta até a reprodução, porque as aves, quando elas chegam nesses recintos, por ter uma distância muito grande, às vezes elas se evitam. Quando você faz um recinto muito menor, obrigatoriamente você obriga que os indivíduos se interajam entre eles. Mas o que acontece? Essa interação tem que ser de uma forma cuidadosa. De que forma? Primeiro, você vai colocar no recinto, você coloca o macho. Coloca o macho primeiro, deixa lá uma semana, a fêmea fica fora em um recinto menor, você deixa o macho lá uma semana, 2 semanas, né? E aí depois ele já domina o recinto, conhece a plataforma de alimento, possível ninho. Quando você coloca a fêmea, ela fica meio perdida. Então, isso aí faz com que ela não seja um risco para o macho. Um risco por quê? Porque os falcões, no caso, o gênero falco, ele tem dimorfismo sexual, é bem evidente. A fêmea é bem maior que o macho. Por exemplo, o macho aqui, ele pesa, o macho do lanário aqui pesa 500 gramas, 600 gramas. Já a fêmea pode chegar a 900 gramas. Então, tem uma diferença de peso, de tamanho de garra, tudo, então pode ser perigoso. Algumas vezes as pessoas cortam até primária de voo da fêmea, para evitar que a fêmea, se quiser perseguir o macho, ela tenha dificuldade no voo. Isso aí faz com, ao mesmo tempo que a fêmea ela vai ficar aquele tempo com aquela dificuldade de voo ali, ela evita que ela captura o macho e ela começa a interagir com ele. Quando a situação começa a ficar boa, depois de uma muda, a pena que foi cortada nasce, e aí eles ficam bem. Eu nunca tive que fazer isso. Eu sempre coloquei as aves antes e logo depois. E o falco também, ele é uma ave assim que existe uns riscos, mas não são tão acentuadas como algumas espécies que eu vou mencionar posteriormente. Aqui é um outro criador também, que é referência. Em 2002 foi o primeiro a reproduzir falcão de coleira. O falco foi morado no Brasil, que é o criador de falco, proprietário Rony Bombiana. Aqui, novamente, o cervejo, tudo enorme. A alvenaria são várias. Cada janela dessa é um recinto. Então, cada dessas janelas são recintos naquelas dimensões que eu falei. Então, são estruturas que acabam sendo muito caras, quase uma base de uma casa, alguma coisa assim que você tem que fazer. Aqui um detalhe que aqui no Brasil ninguém faz, mas que é mencionado lá fora, não vou mencionar, mas algumas pessoas enterram ainda essa estrutura aqui de concreto, uns 30, 50 centímetros abaixo do solo, evitando que algum animal que escave, tipo ratos ou então mustelídeos. Lá fora tem a situação envolvendo o texugo, né, que é um mustelídeo grande, costuma cavar, e se esse bicho entrar, ele mata os indivíduos. Então, as pessoas colocam, às vezes colocam uma estrutura de concreto enfiada mais no solo, ou então, não sei se o termo de engenharia é esse, eu sou leigo disso, então, estrutura de concreto, ou então mesmo uma estrutura com a tela, entendeu? Para evitar que esses animais, ao entrar, tentem entrar, eles barrem nessa tela e voltam e não conseguem entrar.
Eu nunca fiz isso, nunca coloquei e nunca tive esse problema, mas eu vejo relatos de outros países e convém mencionar que a estrutura da entrada da Enfalco, aqui são animais que estão sendo treinados para pecuaria, né? Aqui outra visão, aqui são os recintos dele. Aqui, cada furo desse aqui é um cano PVC. Eu mencionei naquele outro recinto anterior que ele joga o alimento por aqui, e cai daquela plataforma que eu mencionei. Aqui tem um jardim. Opa, aqui tem um jardim que eu falei. Aqui marca a estrutura do Enfalco. A Enfalco, originariamente, ela iniciou como uma escola nacional de pecuaria, mas é um criador comercial e tudo mais. E por ser uma escola, ele começou inicialmente uma proposta com ecoterapia, né? Fazia ecoterapia junto com falcoaria para pessoas, e depois o Rony Von, que é o proprietário, focou mais na reprodução dos falcões. Então, aqui a estrutura de sala de aula tem falco, bem estruturada. Aqui são os materiais de falcoaria. Aqui são iscas, são asas secas, né, de pombo, principalmente. Você desseca e aí você usa para o treinamento, se amarra o alimento que treina. Capuz de diversos tamanhos, mais capuz. Aqui tem umas obras que o Rony Von faz, aqui, dessas esculturas, desse. Ouvi uma pergunta ali também, alguém perguntando a diferença do falcão coleira, né, do falcão femorário do peruano, o argentino. O falcão de coleira ele tem 3 subespécies. O falcão femorário femorário, que é nominal aqui no Brasil, América Central para aqui, para a América do Sul toda, principalmente na parte leste e sul do Brasil. É um falcão que tem essas características que eu mostrei anteriormente, depois eu vou mostrar de novo. Ele tem diferença de tamanho, embora seja o falcão femorário femoralis, que tem aqui no Brasil, por exemplo, ele é menor, bem menor que o falcão femoralis do sul da Argentina, talvez a influência do clima frio, e aí os animais são maiores. O falcão femoralis piquinga, que é o chamado peruano, tem diferença na coloração da plumagem, ele tem um peito todo laranja, é diferente. O nosso tem um peito laranja com pintas, é diferente, além de ser maior. Tem diferença também na própria anatomia. O falcão femoralis piquinga, o peruano, eu chamo peruano porque é famoso, tem criadores grandes lá desse falcão, que até vende para o mundo todo, mas ele ocorre também em alguns países vizinhos ali ao Peru. Até o início do Chile ali, dizem que ocorre. Mas, e tem também diferença na própria anatomia. O falco femoral, ele tem proporcionalmente a cabeça menor que o corpo. O nosso aqui é meio cabeçudo com comparação com o corpo. E tem o falco femoral setentrionalis, que é uma ave rara, que é uma área muito pequena dos Estados Unidos, ali em Texas, entrando no México. E esse falcão o Fundo Peregrino trabalhou bastante para salvá-lo da extinção, porque ele estava ameaçado. Aqui algumas aves que o criador em falco reproduz. Aqui é o falco femoralis, aqui o nosso, o brasileiro, o argentino, tem essa característica creme com pintas. Já o peruano, isso aqui é tudo laranja completo, assim, não tem pintas, não. Eu coloquei aqui porque vou ter mais na reprodução. E aqui as corujas, né? O parabuto instinto, o gavião asa de telha, o Rony Von Viana reproduz, o corujão, burro virginianos, a coruja de igreja, acho que é Tito Alba, não, Tito Furcata, né? O Enfalco, o Rony Von é o maior especialista nesse falcão aqui, eu diria. É um dos caras que, logo depois que a gente fundou a associação, nós o conhecemos um ano e meio depois, um cara de conhecimento muito grande de falcoaria, e se nós tivéssemos conhecido naquela época, quando nós fundamos a associação, ele seria um dos fundadores. Sabe? Ele, o conhecimento dele tem um conhecimento vasto. Ele, com o trabalho que ele fazia com os falcões, a gente conseguiu, por exemplo, que o IBAMA reconhecesse que o falco femoralis era um falcão com potencial para caçar o quero-quero, o Vanellus chilense, que é um animal problemático aeroportos. Todo mundo duvidava, inclusive o que ele fazia o país vizinho, ninguém caçava o quero-quero com falco femoralis, e o Rony Von conseguiu isso. Teve um inglês que veio aqui e fez um vídeo só sobre esses falcões caçando aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E exatamente, o Bob Dalton. Ele veio aqui e fez o vídeo, até engraçado essa história. Ele fez o vídeo, eu falei, Rony Von, esse cara vai te dar um calote aí. O cara é nobre. Eu falei, tá bom. Quando viu, o cara fez um monte de vídeo, foi para a Inglaterra, fez o vídeo e vendeu lá sem contribuir nada com o Rony Von, sem autorização do Rony Von, na verdade. Hoje, infelizmente ou felizmente para o pessoal que gosta de animal pet,
O Onivon reproduz desculpe, o Onivon reproduz demais essas corujas aqui. Coruja reproduz demais. E é o que mantém o criador dele. Ele fala mesmo, porque a falcoaria é uma coisa bem seleta. Seria para as empresas de controle, o falcoeiro de verdade, que é para o campo desfrutar da falcoaria de verdade. Na acepção original que eu falei, levar o animal para o campo caçar uma presa silvestre, enquanto que a coruja, o volume de pessoas que compram animal com pet é absurdo. Aliado a isso, essa coruja reproduz praticamente o ano todo, como ele disse. Então, além da Tito furcata, ele reproduz abubinianos, e agora ele está reproduzindo também a coruja buraqueira, a Tênia cuniculare. Isso aqui é o criador do Fukui, foi um dos sócios fundadores da BFPA, como eu disse, e é uma pessoa de grande conhecimento, domina, eu diria que 90% ou mais, 95%, 90% dos falcões desses gaviões asa dele aqui é usado no Brasil, seja para falcoaria, para controle de fauna, tudo mais, é oriundo do criador do Fukui. Nós reproduzimos no criador Global Falcon essa espécie de aves que foram oriundas do criador do Fukui. O Ronivon Viana, ele reproduz boa parte do plantel dele de gavião azeiteira para Pudicinctus, veio desse criador aqui, então ele domina bastante. O criador, o Dr. Léo Fukui foi um dos primeiros a tentar uma inseminação de rapinantes, que eu conheço assim, pelo menos. Não teve sucesso, mas tentou alguns anos. E também reproduz o falcão quiriquiri, falcos pagérios. E além de ter uma série de outras espécies interessantes que ele está tentando reproduzir, a sopa, o peregrino, mas isso aqui eu diria que é o carro-chefe dele. Domina totalmente incubação, reprodução, domina totalmente a reprodução dessas espécies. Vou falar um pouco de desinfecção dos recintos, porque eu já vi nas palestras anteriores que as pessoas sempre perguntam, então, como é que eu faço? Como é que eu fiz nesses criadores? Né? Eu desinfeto com biocide, que hoje parece que você não acha mais, aí você acha a versão do Biocor. Você dilui em água, na proporção necessária, e com o borrifador você borrifa as paredes, o recinto todo, ninho, colheiro, borrifa tudo. E até agora tem surtido efeito. Eu vi em palestras anteriores o uso do fogo, eu já ouvi falar, mas não conhecia, e de repente é uma alternativa a ser considerada, principalmente na parte da estrutura de alvenaria. Passado o período de cria, né, você espera, porque o comportamento reprodutivo da temporada seguinte ele já começa 1 mês, 2 meses, às vezes até mais do período principal, que seria na primavera. Então, você tem que desinfetar, tem que lavar, né, com jato d'água depois da sujeira, que fica as fezes projetadas na parede, coletar restos de alimento que a tenham. E aí você vem, lava, tal, seca e vem novamente faz a aplicação desses produtos para a temporada seguinte. Os ninhos você tem que fazer de acordo, novamente, voltando naquele tema inicial, de acordo com a biologia da espécie. Por exemplo, se você tem ninho, falcos pavés costuma fazer ninho em ocos de árvore, você faz uma caixa de madeira, aí você surte efeito. Se você tem um falcão, por exemplo, um falcão de coleira, que eu falei que aproveita ninhos de outras árvores, essa árvore foi doada no CETA para integrar o seu plantel. Você faz um ninho de gravetos, com palha, como tinha. Se você tem, como no nosso caso, nós reproduzimos espécies exóticas, você faz ninho com cascalho, que são espécies que, na origem dela, ela reproduz em cocheiros, alguma coisa assim. Saber aqui o histórico, a origem das aves do quais formamos os nossos matrizes para fazer um ninho é fundamental. Por exemplo, se eu vou formar uma matriz agora de uma ave que eu quero criar, eu vou comprar um casal de falcão sacro. Esse falcão sacro foi reproduzido pelo criador Global Falcon. Como é que é o ninho que eles fazem lá? É de madeira com cascalho. Então, automaticamente, esse filhote, quando ele nasce, ele sofre uma série de processos de imprint, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? E ele reconhece os pais, a mãe e os irmãos e o ninho, o recinto. Então, esse animal, se você fizer um ninho muito parecido com o que era dos pais dele, ele mentalmente já vai estar reconhecendo aquele local. Então, a possibilidade que reproduzam mais cedo é muito maior. Aqui alguns modelos de ninho, aqui é um ninho do criador, o Aspita, que eu fui um dos donos. Aqui é um macho do falcão de coleira, um filhotão aqui já anilhado aqui.
E aqui eu tentei imitar o ninho aqui eu vi aí no Cerrado. Eu acho que o tudo, sempre que pode, presente, para evitar o agrofute. Aqui é um ninho do Falcos Parvelos, como eu falei, uma caixa de madeira, coloquei areia lavada, né, desinfetei com biocídio aqui dentro, também coloquei areia lavada, desinfetei isso aí, e logo depois os bichos reproduziram 5 ovos, 5 filhotes nasceram, todos bem. Aqui, novamente, o que eu falei anteriormente, uma fêmea de falcão saco, 4 ovos, com 4 ovos, e a característica aqui, ó, do cascalho, pedra, porque esse animal, na origem dele, ele, embora ele tenha sido comprado de um criador, o criador já usava essa característica de ninho, né, com cascalho, né? Então o bicho foi e 2 anos e pouco, ele começou a reproduzir. Em 2017, colocou os primeiros ovos, não nasceram. Em 2018, 2019, com sucesso. Foi o primeiro da América do Sul a reproduzir. Logo depois tem um criador lá no Peru que reproduziu também, mas a Global Focus foi a primeira a reproduzir. E é a única no Brasil que tem essa espécie reproduzida no momento. Vitamínica, isso aí é uma questão muito variável, gera muito polêmica. Eu acho que o pouco que eu usei, eu não sei, eu não posso afirmar assim, com certeza que realmente teve resultado, mas eu vou falar da experiência que eu tive. Eu utilizei esse Provital, disse que é um dos melhores, eu não utilizei. Eu utilizei esse aqui, que é um vitamínico mexicano, eu não recordo agora o nome. Esse aqui, esses vitamínicos normalmente tem alguns com função para focaria, para caça, outro para muda, esse aqui é para reprodução, né, que estimula a vitamina necessária para o processo reprodutivo. Então, que um parente meu que estava no México, ele trouxe para mim. E aí eu comprei, esse aqui eu utilizei, mas não percebi esse um famoso. Nós utilizamos e, especialmente com o falcão de coleira, ele me pareceu bem eficaz, porque a ave colocou até 3 posturas seguidas. A gente tirou, fez a primeira postura, nós colocamos os ovos na incubadora, ele fez depois do tempo, colocou nova postura, e com a adição do Vital, ele chegou a colocar uma terceira postura. Eu acho que se nós continuássemos a oferecer, especialmente para esse, um ou dois casais, que é a geração, especialmente um, ele iria continuar com a nova postura, mas aí nós resolvemos não forçar tanto, não fizemos. E agora a gente entra assim, no principal da reprodução. Né? A reprodução pode ser, a reprodução das aves de rapina pode ser natural ou por inseminação. E essa inseminação, ela pode ser ou voluntária ou inseminação forçada. Como eu falei anteriormente com o Juliano, antes de iniciar, algumas espécies, não sou especialista, é um comentário talvez um leigo, mas como eu já criei, algumas espécies são muito sociáveis, têm uma interação no dia a dia, por exemplo, os pistacídeos. É fácil você ver o pistacídeo em bando, ele interagindo, um coçando a cabeça do outro, um dando bicada, trocando alimento, uma série de coisas. Já as aves de rapina, eles são predadores. Os contatos físicos, né, entre eles, ou então com outro animal, o ser humano, o outro animal, geralmente, só tem nas duas situações. Ou eles estão matando um animal para se alimentar na natureza, ou eles estão sendo predados por um animal. Então, a contenção dos animais, você pegar tudo, a minha opinião pessoal, eu acho que gera muito estresse, e daí é muito mais fácil, no caso da inseminação, isso aí é também um pensamento mundial, que você faça uma inseminação voluntária. Você obtém uma qualidade de sêmen melhor, e também, por ser uma inseminação voluntária, a absorção do sêmen pela fêmea é muito melhor do que você fazendo a contenção, a exposição do produto e tudo mais. Aqui tem uma sequência de vídeos, espero que vocês consigam ver, que vai mostrar, nessa linha aqui, uma coleta e inseminação, uma coleta voluntária de sêmen e inseminação voluntária, uma coleta forçada de sêmen do falcão, uma inseminação forçada, uma coleta de sêmen do Açor, que é o Axides gentilis, uma inseminação voluntária do Açor.
E aqui é uma inseminação forçada. A inseminação forçada do peregrino, eu acho que vale para o mesmo que você for utilizar numa sopa. Você conter o bicho e obter. You're probably wondering what's happening here, and the short answer is sex. This is a peregrine falcon, and it's copulating on my head. Is it done? Embora nesse vídeo ele mencione que é peregrino falco, o falcão peregrino não é, esse é um falcão conhecido como de falco, né? O falco rusticólogo, os falcões mais valorizados na falcoaria. E também nesse vídeo, no momento que o falcão fica rodando no gorro, atualmente eles colocam uma lingueta, um pedaço de couro numa ponta do gorro que facilita que o falcão segure e ele faça uma copulação. Mas ali, às vezes ele fica rodando ali procurando o melhor local e eles não conseguem escolher o local adequado para depositar o sêmen. Então, é ideal colocar uma lingueta. Isso aí tem vídeos específicos que falam sobre a reprodução que mostram isso aí. Ali, depois que ele pega aquele gorro, ele retira o gorro, pega o sêmen com a pipeta e aí vai e insemina uma fêmea de uma forma voluntária. Quando a fêmea sai de forma voluntária, ela fica assim. Ela fica bem receptiva, inclinada, né? Fica escutando assim. Né? You see that clearly? Yeah. Leave it on a second. That's it. Okay. Agora eu vou mostrar a coleta forçada. E após a coleta forçada, você tem a inseminação forçada. Jorge, a sua apresentação, o seu vídeo sumiu, só está aparecendo agora a sua foto com o falcão. Mas sumiu aonde? Na tela principal. Espera aí, vou tentar aqui. Aproveitar e pedir o Helder Ângelo, desliga a câmera do seu celular, por favor. Obrigado. Pode tentar. Só um minutinho, pessoal, que está resolvendo problemas Saem aqui do técnicos. negócio de botões pesantes. Aqui do Google. Para. Aí você volta, você sai e volta. Vou emprestar. E volta no celular. Como é que volta? Tá voltando, Jorge. Sua tela voltou pra gente. Essa comentar. Vai. Tá bom também. Acho que foi. Está aparecendo? Tá sim, sua tela tá aparecendo pra gente. Ok, então volta a apresentação. Então.
Parou onde, afinal? Nós vimos o vídeo da inseminação artificial. Sim, mas qual deles? Foi inseminação voluntária, coleta forçada? Desculpa, isso, estava na coleta forçada. Estava na coleta de Então, sêmen forçada. eu vou repetir, então, essa da coleta forçada, ou foi visto da coleta forçada? A coleta forçada do Falcão foi visto? Foi sim. A gente não viu o Então, final dela, Jorge. então eu vou repetir, então. Pode repetir. Veja aí se aparece agora. Sim, aparece. Ok, então vamos em frente. E o áudio, tá ok? Não, tá. Assim, eu não sei se tem áudio nesse vídeo, mas a gente não está Ok. escutando nada, não. Ok. Se é a coleta forçada no Falcão, capilar, o cara tá retirando. Às vezes eles colocam no colo também, imobilizam o bicho, outra pessoa. E agora a inseminação forçada do Falcão Peregrino. Isso aí eu acho que tem um áudio. Vou aumentar um pouquinho para ver se aparece aí. Tá aparecendo o áudio? Utilizamos la inseminación forzada Tá. cuando tenemos una pareja natural de Ok, pájaros que então. no copulan. Em espanhol. Por esta razón, la hembra pone huevos infértiles. La cogeremos justo después del primer huevo y la inseminaremos una o dos veces, de tal manera que varios de los huevos serán fértiles y producirá pollos con éxito. Bien, limpiamos la zona alrededor de la cloaca. ¿Podrías enseñar la placa de incubación en la cámara? Esta es la placa de incubación. Ahora limpio alrededor de la cloaca con un algodón y humedezco así las plumas un poquillo. Ahora secamos la cloaca. Bien, bien hecho. Então, essa sequência aí foi coleta e inseminação voluntária e forçada do Falcão. Agora, eu vou mostrar para vocês a coleta e inseminação de um gavião, no caso de uma Aspida gentilis. A coleta forçada é muito parecida com o Falcão, então eu não repeti. Agora eu vou mostrar a voluntária, a inseminação voluntária e a inseminação forçada de um açúcar. A coleta voluntária, o animal interpreta a pessoa com 7 vai e copula na mão. E você usa luvas para coletar o sêmen. Então, a qualidade de sêmen, a quantidade, é bem melhor fazendo assim.
the one that we're going to go over and try and inseminate. And gosh, he really does get his birds going. Oh. He's a good girl. As you saw with the males, it all gets very exciting. When you think they only get a chance to do it for 1 month a year, then you know, I think we'd all be pretty excited as well. Míralo, ¿dónde? No, agáchate, Ofana. Vale, perfecto. Então, nessa parte aqui que nós falamos vocês viram os caras usando um gorro, tal material. Então, o material é mais ou menos, você está dando para ver, é um material de uma resina, alguma coisa. Isso aqui é uma luva de disseminação. Vocês viram que no caso do gavião, ele populava na mão, né? Então, isso aqui eu comprei no México, os caras usam para coletar o sêmen. Isso aqui você pode fabricar, se comprar uma resina aí, você fabrica tanto aquele gorro, que normalmente usa para o falcão, como essas luvas aqui que é usado para os gaviões, né? Isso aqui é uma luva própria para inseminação daquele gavião, uma Aspida gentilis, dos Açores. E vocês viram que ele usou um espéculo para abrir ali a cloaca do falcão, tal, do gavião. Você pode usar também esse materialzinho aqui, é um espéculo nasal, ó. Você compra no Brasil mesmo. Acho que esse tamanho aqui, ó, é tamanho adequado para um falcão de coleira, por exemplo. Você compra em quantidade, que é descartável, né? Mas... Bom, agora a gente vai falar um pouco da incubação, né? A incubação, a temperatura 37,3 a 37,7, 37,7 normalmente. Você usa o processo, né, do microscópio, usando aqui, agora no exterior, agora não, já há bastante tempo, no exterior existe essa máquina aqui chamada o monitor cardíaco do ovo, você coloca o ovo depois de um determinado período, se ele está fértil, você liga aqui, ele mostra aqui, como se fosse o batimento cardíaco do animal, evita você ficar expondo muito tempo na luz, mas o ovoscópio tradicional, para a pessoa que tem um pouco de prática, ou prática, consegue fazer de uma forma perfeita, né?
A incubação, eu vejo a pessoa, muita gente na área da focoaria, não falar das incubadoras Brinzer, do Beck, né, que é uma alemã, que são muito boas. Eu usei no meu criador anterior, criadora Aspita, eu utilizei a incubadora Premium. Recentemente, nós usamos a Premium Ecológica, daqui da nossa cidade mesmo. E essa incubadora serve principalmente se você atentar para isso aqui, ó. Gráfico de perda do ovo, perda de peso do ovo. Você pode usar a melhor incubadora do mundo, isso é uma opinião pessoal minha, que eu tenho quase certeza que tem fundamento. Se você não utilizar esse gráfico para ver a perda de peso do ovo, você tem problemas. Se utilizar, você pode usar a melhor incubadora do mundo, mas se não souber utilizar tecnicamente o gráfico de perda de peso do ovo, você tem problema no decorrer da incubação e perde. Mesmo utilizando essas incubadoras muito boas. Se você usa uma incubadora não tão boas como essas importadas, a incubadora Premium mesmo, que é local aqui do meu estado, e você segue à risca esse procedimento aqui, você consegue ter resultado positivo na incubação. O que seria esse gráfico? Você tem um ovo fresco, você pesa ele, né, o ovo fresco que você pesa, vê a quantidade de dias, né, 32 dias, que a espécie normalmente, que é o período de incubação e a eclosão do ovo, você diminui 16% do peso desse ovo, traça um novo gráfico, né? Esse aqui foi a linha original, né, que seria para ele seguir. E aqui foi como ocorreu, ele veio sempre um pouco alto. E aqui você consegue intervir de diversas formas, mudando, mexendo na umidade da incubadora, né? Ou então, fazendo até uma intervenção mesmo, fazendo pequenos furos no ovo, para que ele perda peso, uma série de coisas bastante técnicas. E esse gráfico aqui, se você fizer de forma correta, evita uma série de problemas, como a exposição do saco vitelino, o bicho morrer afogado lá no líquido, ou então ficar o ovo muito seco, colar na casca do ovo, a membrana colar na narina do falcão, ele não conseguir. Eu vejo muitas pessoas, até experientes, eu perguntei como é que foi o gráfico, eu não uso mais isso. Aí quando eu vejo, perdi 2, 3, vai perder por quê? Ele não sabe, entendeu? Foi por isso? Talvez, foi por uma contaminação, talvez, mas isso aqui eu acho que, não sei se é porque eu sou biólogo, mas assim, é um barato fazer isso aqui, é um trabalho científico assim, que é bem interessante você fazer, acompanhar a evolução disso aí, saber o porquê que está acontecendo isso aí. Então, é bastante válido utilizar esse gráfico, se sempre puder, utilize esse gráfico. Ô, Jorge. Oi. Jorge, vou aproveitar que você está falando. E com que frequência você pesa os ovos? Então, a partir do 5º dia, normalmente, você já sabe, nas aves de rapina, se o ovo é fértil ou não. Aí eu intercalo coisa de 7 dias. Eu não peso muito, até para evitar o contato constante com o ovo, também evitando alguma possível contaminação, ou então ficar tirando. Eu não peso tão frequentemente, não. 2, 3 vezes. Nesse processo aqui, ó, cada ponto desse aqui, no ovo que foi 32, foi o período que essa pessoa fez a pesagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. No oitavo. 8 vezes em 32. Quer dizer, 4 dias, então, no caso. Foi 32, né? 10, 20, 30... 31,5. Nesse período ele pesou aqui 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Perfeito. Eu já fiz menos, assim, eu fiquei meio neurótico, porque as primeiras vezes que eu estava reproduzindo, então, ia pegar no ovo, eu lavava a mão, detergente, álcool, secava e tal, e pegava, abria rapidamente, um cuidado enorme de não contaminar, mas a porcentagem que eu tive de sucesso de eclosão foi alta. Uma vez ou outra aconteceu um acidente, assim, às vezes mudar. O recinto também é fundamental, o recinto que você vai fazer incubação também é fundamental para manter a temperatura constante. Né? O ambiente tem que estar legal. Se você coloca num ambiente, mas e a incubadora está exposta a raio solar, e aí está exposta a uma série de condições climáticas adversas que interferem ali, vai acabar afetando no processo de incubação.
Após as aves nascer, começa a cria, né? Qual o objetivo dessa cria? Primeiro de tudo, anilhamento, né? De acordo com a legislação em vigor, é anilha ou microchip, anilha e ou microchip, mas anilha principalmente porque se você está com uma ave dessa, por exemplo, está fazendo uma prática de falcoaria, a ave tem microchip, não tem nenhuma anilha, aí o órgão de fiscalização, a polícia ambiental, pô, mas cadê a anilha desse falcão? Não tem, começa. Então, é melhor você usar anilha e microchip, ou então anilha. Eu, preferencialmente, sempre que posso, só uso anilha. E evito o microchip, mas alguns animais que nós trabalhamos, no período que nós trabalhamos de reabilitação, de 97, fundamos da BEPA, até quando eu saí da associação, em 2012, esse período todo, o doutor Léo Fui era diretor, já foi presidente também da associação, nós colocávamos microchip nessas aves. Então, após a ave nascer, você direciona para o que você quer. Aqui, no caso, eu estou utilizando um falcão para criar o filhote, aí ele reconhece o falcão como espécie também do ser humano, então fica uma ave bem capaz de reproduzir, porque ele reconhece da espécie, o chamado dual imprint. E também, por ter essa socialização com o ser humano, é uma ave bem sociável a uma série de situações que você pode demonstrar para a ave futura, como um trabalho de controle, um trabalho que não tenha contato com pessoas, uma educação ambiental. Aqui é um falcão quiriquiri, falcão espavelho, do criador Aspiter. Esse criador foi em 2007, eu fui um dos sócios, o outro sócio era o Helder Angel. Nós trabalhamos com a reprodução dessas espécies. Aqui é um termohigrômetro, né, para controlar a temperatura e a umidade da ave. Se você quer... Aqui é outro processo também de dual imprint, a ave reconhece você, mas como você não tem, no caso, uma ave da espécie, para que ela reconheça, você pode usar manequim. E aí o espécime, ele reconhece essa figura aqui como sendo da espécie, e o ser humano também, é uma forma do dual imprint. Aqui é um Parabudo insípido, um gavião asa de telha, com filhote, do criador Fukui, criado naturalmente aqui, filhote, tudo. Esse processo que eu menciono do imprint, o imprint, impressão, estampa, é a imagem que a ave tem, é um processo que a ave grava numa determinada fase da vida dele. Isso aí é bem disseminado, divulgado pelo zoólogo, ornitólogo, o Dr. Conrad Lorenz, que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel e tal. E ele fez isso aí se refere ao aprendizado que o animal tem com relação a tudo que serve. Então, por exemplo, quando o falcão nasce, os 2 primeiros dias ele não enxerga praticamente nada, olhos fechados, ele não enxerga praticamente nada. Então, ele se orienta com os pais dele através do som. Você faz o som, ele abre o bico, e os pais vão alimentando, e aí, logo que ele abre os olhos, ele reconhece aquele animal ali como sendo os pais. Logo depois, ele reconhece o irmão do lado dele, os pais, a figura da família. Depois, o ambiente onde ele vive. Depois, com os olhos, ele tem a reação ao que seria... Ele tem medo, uma série de fatores que podem representar perigo para ele. Então, se você tem um falcão que está nessa situação, ele nasce e tal, e aí reconhece... Se você cria um animal dessa incubadora, assim que ele nasce, vocês olham todos, e aí fica trabalhando com ele, alimentando. Assim que ele abre os olhos, você começa a fazer os sons similares a que os pais fazem, ele abre o bico e você alimenta. Um detalhe, a alimentação, nos 2 primeiros dias, somente músculo e víscera, fígado, coração. Essa alimentação, antes do período reprodutivo, você faz? Você adquire vários daqueles sacos de supermercados, que você coloca legumes, alguma coisa, vários daqueles sacos. Você moe esse alimento em moedores de carne. Primeiro você moe só o peitoral da codorna, coração e fígado. Então faz uma pasta nesse moedor de carne, e coloca nesse saco. Então, nesse saco, você, numa tábua de carne, você, com bolo de pizza, você espreme todo esse saco em várias, assim, uma superfície achatada. Né? E com a régua, você marca, né? Numa transversal, assim, forma vários quadrados, e coloca no congelador. Quando isso congela, fica tipo uns tabletes. Então, você quebra cada tablete daquele, descongela, né? Numa temperatura com água, líquido, morno ali, uma soro, alguma coisa assim, descongela e alimenta o animal, nos 2 primeiros dias. Esse mesmo processo que você moe o alimento, você moe também uma série de alimentos para filhotes com 3 dias e diante, que aí envolve ossos, carne, que é fundamental, o cálcio também para esses animais. Então, forma 2 pastas, uma pasta para filhotes com 2 dias, que são esses com fígado e
peito de codorna, por exemplo, e outra com ossos, com uma série de partes do animal, né? Você corta as pernas da codorna, tira todas as penas, deixa a pele. Isso é fundamental também. Existem estudos até indicando que o fato do animal ingerir pele evita o bubblefoot. Então, você forma uma pasta formada de ossos, coração, rins, pulmão, tal. Isso tudo forma uma pasta da mesma forma que eu falei, coloca no congelador. Isso, quando forma, você tem alimento para os filhotes os 2 dias, né? E logo depois do terceiro dia em diante, você entra com alimentação com ossos, cálcio e outras vísceras. A exposição solar também, no início do dia, nos horas, é fundamental também para desenvolver uma série de vitaminas e fortalecer a parte óssea do animal. E você não dá uma alimentação com esse suplemento de cálcio, rico em cálcio, e sem exposição solar, o animal, às vezes, deforma. Existe uma enfermidade óssea metabólica, o animal deforma as patas, né, a estrutura óssea dele deforma, e isso aí é irreversível. O animal está condenado à morte. Então, é fundamental, essa exposição solar, primeiro horário do dia, você monitorando alguns minutos apenas, e essa questão da alimentação. E voltando à questão aqui do animal, você tendo um animal desse que você isola, ele nasce na incubadora, 0 dia, ele te conhece. Assim que abre os olhos, você isola, é um full imprint, né? É o total imprint. Só conhece você como exatamente o que a Vitória falou, o raquitismo. E só conhece você como outro e te reconhece como espécie. Esse animal é um animal de um potencial muito grande para você trabalhar com inseminação. Então, se ele é um macho, ele inicialmente conhece como se fossem os pais. Depois, quando ele atinge a maturidade sexual, ele já começa a interagir com você. Se ele é um macho, ele vai querer subir na sua cabeça para copular, ou então no pé. Ele tem todo esse processo. E se é a fêmea, ela começa a ter um comportamento reprodutivo com você que permite que você insemine da melhor forma possível. Isso aqui é um material para estudo que eu sugiro para vocês. Boa parte dos vídeos que eu coloquei é da internet, mas tem um manual aqui do Falco Propagation do Fundo Peregrino, Dr. Tom Case, que ele é bem antigo e mostra todo o trabalho que os caras fizeram para salvar o peregrino da exceção, mas bastante técnico. Então, fala do problema que envolve o saco de peregrino exposto, como solucionar, dificuldade. Então, um livro bastante técnico, e ele tá disponível aí gratuitamente. Eu acho que no Fundo Peregrino tem a parte de publicações dele lá, e ele está disponível para o download. E os outros são os livros e vídeos do Dr. Nick Fox. Aqui, como eu disse, nessa parte de reprodução, nós ainda estamos bastante atrasados. Isso é coisas que já acontece há 30 anos atrás, no mundo todo. Então, existe, mesmo assim, os vídeos do Dr. Nick Fox, ele é bem completo. Parte do que eu expus aqui é uma parte pequena do que ele mostra com mais detalhes dos vídeos dele, do livro dele, né? E eu sugiro que vocês adquiram livros, vídeos. O livro, quer ver? Tem uma tela aqui assim. O livro é esse aqui, é o mesmo que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui tem a versão em espanhol, tem a versão em inglês. Tem esse outro, esse aqui é o livro que está disponível lá do Fundo Peregrino. Tem um outro livro que eu mencionei também do Dr. Conrad Lorenz, né, que é esse aqui, Fundamentos da Etologia, né? É um livro também, mas que é mais voltado para comportamento, para entender um pouco mais do que é o imprint. Se bem que o capítulo do Nick Fox é excelente nesse aspecto. Meu livro está pronto, Érico, aí só falta a publicação, mas eu queria colocar esse capítulo reproduzido assim, fora, que vai ficar bastante rico. Aqui é o link de onde vocês podem acessar e adquirir um vídeo do Nick Fox. Tem um vídeo somente para nutrição, é bem interessante, anatomia, doenças, e tem uma parte só para reprodução que é bastante rica. Por mais que já tenha 20, 25 anos aí no mercado, é um vídeo bastante atual. Eu hoje, religiosamente, eu sigo o que é preconizado nesses vídeos. Eu, claro, eu sou informação em todo lugar, mas eu foco mais nesse material do Nick Fox.
E o futuro da reprodução das aves de rapina no Brasil? O futuro, nós já estamos... o futuro seria o passado que está acontecendo lá fora. Então, o que acontece lá fora? As pessoas dominam bastante a reprodução das espécies em cativeiro, a legislação ela é mais flexível. Então, por exemplo, inclusive em países sul-americanos, por exemplo, na Argentina, se um falcoeiro ele adquire um casal de aves de rapina, quando chega no período reprodutivo, ele pode reproduzir normalmente, não tem problema nenhum. Aqui você é obrigado a construir aqueles recintos grandes, tem que ter toda uma estrutura. Alguns países podem, inclusive, capturar na natureza para a formação de matriz, embora a legislação que versa sobre criadouros permita, você vê muita resistência. Se você vai querer obter alguns indivíduos, até de certo, até difícil, tá? E a tendência é isso, você fazer reprodução por seminação, assim você trabalha de uma forma direcionada, né? Formar os indivíduos em print, que é o que eu almejo atualmente. O que eu pretendo atualmente é trabalhar essencialmente com imprints e buscar inseminação, ainda mais motivado pelo curso que eu fiz aí com o Juliano. E mais ainda, você tem pessoas que estão conseguindo sucesso em reproduzir essas aves atrelado em poleiros. Então, você tira as aves que são de recinto, alvenaria, e a ave, um manejo estreito com o ser humano, ela consegue reproduzir. Isso aqui, assim, para mim, a meu ver, é fantástico. Por que é fantástico? Aqui tem um modelo de recinto, né, que eu já rapidamente a resposta do Hélio, sim, Hélio, eu acho que sim, mas aí eu acho que cai naquela questão que eu falei do falcoeiro ser ético. Se a legislação ela restringe os itens, e nós sabemos que, inclusive, a Associação Internacional de Falcoaria, ela demonstra, né, e expõe uma série de restrições ao uso dos híbridos, cabe ao falcoeiro que tiver essas aves ter esse tato, essa ética de não fazer, sabendo que pode ser algo prejudicial ou impactar a natureza. Em contrapartida, por exemplo, assim, se você tem um trabalho de controle, você tem aqui o falcão de coleira. Ótimo, o falcão de coleira é uma ave excelente, e é utilizado no aeroporto, captura quero-quero, mas nós temos aves no aeroporto que são maiores. E aí o tamanho, o pequeno tamanho, o tamanho médio, pequeno do falcão de coleira, impossibilita dela capturar aquelas aves maiores que seriam prejudiciais ao aeroporto. Então, se você traz um falcão gerifalco, aquele branco, você ganha em tamanho do animal, uma adaptabilidade maior ao nosso clima e um potencial maior para a captura dessas aves. Mas isso tudo mediante a autorização do órgão ambiental, mas, assim, interiormente, o falcoeiro tem que ter sua ética e saber, e ser responsável por tudo. Aqui, voltando aqui, eu acho que isso aqui espetacular. Isso aqui é espetacular, por exemplo. Esse aqui é uma acipita bicolor. O gênero acipita é aquele mesmo do açúcar que eu falei. Essas aves aqui são as mais agressivas que existem. Inclusive, são as minhas preferidas, são extremamente agressivas, caçam de tudo. E essa ave aqui, inclusive, se você colocar o macho e a fêmea junto, antecipadamente, a fêmea vai e mata o macho. Existe artigo científico demonstrando que o gavião de Cooper, a Acipita cooperi dos Estados Unidos, existe artigo demonstrando que a fêmea, fora do período reprodutivo, quando ela vê o macho voando, ela persegue o macho como se fosse uma presa, caça o macho. Entendeu? Então, são muito perigosos. Então, o recinto dessas aves aqui, você faz, são dois recintos distintos com uma janela. Nessa janela, você coloca uma tela que ele se vê, a fêmea tenta atacar o macho ali toda hora, e aí, nesse processo que a fêmea, que a tela evita que a fêmea tenha contato com o macho, eles começam a interagir cada vez maior. E aí, você, através de câmeras, monitorando isso aí, você vai ver o comportamento da fêmea. Quando eles começam a interagir com vocalizações, passando ali pela tela, você tira, né, e aí o animal interage ali e tal, você sempre alerta ele para tentar intervir, né, e aí reproduz dessa forma. Eu acredito ser o único que tem um casal dessa espécie em casa. Eu já, como falei, há 3, 4 anos eu estou tentando reproduzir naturalmente, tentando inseminação agora. E aí, naturalmente, é realmente um perigo. E depois que separava, eles chegaram a interagir, colocou ovo, mas ovo infértil. O macho não copulou a fêmea. Então, nessa evolução. Mas voltando aqui, e aqui é um passo a mais. Eu gostei de um passo a mais. Por quê? Você imagina o quê? Isso aqui é um prato de samambaia, gente. Um prato de samambaia, um coleiro.
Na banheira d'água, o bicho assim, com manejo correto, com manejo de excelência, você consegue um bicho que conhece você, então ele interage com você, permite o toque, tudo, e ele acaba reproduzindo, colocando ovos. Então, se você tem um sêmen do macho que você obtém voluntariamente, preferencialmente ele populando na mão, você vem aqui seminando poleira, ela vai colocar os ovos aqui, férteis, você direciona para uma incubadora ou ela choca aqui mesmo para uma incubadora. Nesse processo aqui, o doutor, é uma ave do doutor Fukui, do Léo Fukui, do criador do Fukui do Rio de Janeiro, e ele tem essa ave, fez todo esse manejo aqui, e a ave colocou ovos, colocou 3, 4 ovos aqui. Aqui só tem 2, mas tem umas fotos com 3, 4 ovos. E aí, como ele não tinha o sêmen do macho para inseminar, ele colocou o filhote de gavião de acetelha, ele tem vários. E o bicho adotou aqui e criou esse filhote até uma certa fase. Quer dizer, mentalmente, esse bicho aqui está perfeito, só falta o sêmen do Aspida bicolor macho para ele fazer uma inseminação, aceitando o toque e tudo mais. Aqui um vídeo aqui mostrando. E aqui, eu começo a formar as minhas matrizes agora, depois de tentar 1, 2, 3, 1, 2 criadores, eu estou tentando agora mais uma vez criador voltado para essa nação, como eu falei anteriormente com o Juliano, e formando as minhas primeiras matrizes. Então, aqui é um falcão que nós temos aqui em casa, que na verdade é um falcão da minha filha, e só que ela desenvolveu um comportamento de interação bastante com o ser humano, e eu estou na expectativa que ela reproduza. Então, tem aqui um vídeo para vocês mostrarem, para vocês verem. Esse processo das aves de rapina, de uma forma geral, especialmente as que são grandes caçadoras, 2 detalhes dessa interação que a gente faz que estimula o processo de reprodução. Um é com relação a alimentos, tem muito jogo com relação a alimentos. Você dá alimento para a ave, ela vocaliza, você pega de volta, oferece, tudo faz com que ela interaja com você e consiga essa interação. E também a construção de ninho, dos aspidas, no caso, eu vi no Recife de inseminação, você oferece um galho, ele leva, é como se você fosse um parceiro da ave construindo o ninho. Então, isso tudo desenvolve também o processo reprodutivo aqui. E para vocês verem, eu vou trazer essa ave aqui para vocês darem uma olhada ao vivo. Acho que é interessante ver ao vivo aqui, é bem bacana. Outra coisa com relação à alimentação também, muito importante, o que eu faço? Eu corto os pés e tiro as vísceras, né, intestino, divido ao meio, mas eu coloco sempre com pena. Esse processo de pena, do bicho arrancar pena, cria um atrito ali, né, ele trabalha, deixa sempre o bico em perfeita condição. Porque se você não fizer isso, o bico pode crescer demasiadamente, aí você tem que fazer uma correção utilizando alicate, ou uma micro retífica. Assim, e também esse ovo que tem aqui,
No caso, é um ovo falso de resina. E você estimula a ave a colocar o ovo natural dela. Eu já fiz isso. E depois, tirando esse resina, ela dá continuidade ao processo de formação dos ovos dela e postura, né? Então, essa aqui é a criança, né? O falcão do vídeo aí. Nós estamos trabalhando, né? Ela está assim porque ela fica bem receptiva, mas no ninho, aqui é uma situação atípica, né? Perante câmera e tudo mais, está reclamando um pouco. Para vocês verem o animal como é que é. Sabe? Já está no segundo ano e já está com esse comportamento reprodutivo. Eu queria agradecer, né? Fazer um agradecimento a Cibele e a Ana Paula, inicialmente, pelo trabalho, pela ajuda que teve no Google Meet, que eu não conheço nada praticamente ainda. Agradecer a universidade pelo trabalho, pela reprodução, agradecer ao Juliano, a equipe da doutora Denise, a Caroline, o Amauri, grande Amauri, Estela, que passaram um conhecimento muito rico para mim. A minha esposa Andréa, os filhos, que já está aqui há mais de 2 décadas junto comigo, utilizando o manejo dessas aves. Meu muito obrigado a todos aí. Jorge, muito obrigado pela palestra, pela conversa super informativa que você teve com a gente hoje, nesse final da manhã. Tem algumas perguntinhas aqui. Primeiro, Jorge, com relação, né, chama muita atenção essa questão da coleta de sêmen por colaboração da ave, né? E como é que é feito esse condicionamento? Ele é feito desde o filhote ou ele pode ser feito com o animal adulto? O condicionamento para coleta voluntária. Isso. Então, o condicionamento você pode criar quando as aves nascem, você pode criar de 2 formas, né? É o imprint total, que a ave só conhece você isola ela, tira, por exemplo, nasceu na incubadora, então ela tem 1 dia de vida, ela nunca viu a espécie dela. Então você já isola essa ave, e essa ave só vê você, a sua família, as pessoas, né? E aí é chamado de imprint total. Essa ave, normalmente, você é o fornecedor de alimento para ela, você dá o alimento para ela no bico, ela está interpretando como você sendo os pais. Então ela começa a piar, às vezes uma ave que incomoda bastante, ela faz bastante barulho, ela está interagindo com você, piando alimento, pedindo alimento. Então ela vocaliza para você direto. Então é o imprint total. Para a falcoaria, ele é praticamente usado porque não é uma espécie válida, faz muito barulho, mas para a reprodução é muito válida. Essas espécies que gritam demonstram que ela tem uma relação com você. Paralelo a isso, existe também a criação como dual imprint, que é aquela que a ave é criada por um outro da espécie e pelo ser humano, ou então ela é criada somente por um grupo de irmãos. Então ela reconhece a espécie dela, mas como ela é alimentada por você também, ela reconhece você também como sendo da espécie, é o dual imprint. Então você pode tanto reproduzir essa espécie naturalmente, como pode reproduzir por inseminação. Essa espécie, esse falcão que eu mostrei aqui da foto, esse aqui, ela foi criada dessa forma, com irmãos. Ela foi criada com irmãos. Então, ela foi tirada cedo dos pais, criada com irmãos, e ela interage comigo quase como se fosse um imprint total. Ela não fica piando constantemente, mas ela tem uma interação. Mas, esse grau que você tem que dosar, saber até onde ir, para não criar uma confusão mental na ave, uma confusão mental, se você confunde demais a mente da ave, ela nem se torna um bom doador, ela nem se torna um ave para reproduzir naturalmente. Às vezes você coloca essa ave para fazer a reprodução natural e ela está com outro da espécie lá e devido a essa confusão mental dela, que o imprint é um processo mental, fica gravado ali e principalmente no gênero falcon, nos falcões, é dito como irreversível. Então você cria uma confusão mental na ave, ela não reproduz. E, naturalmente, nem se torna um grande doador de sêmen. Porém, o imprint total, que é aquele pia, vocaliza tal, que é o que mais incomoda e que as pessoas não gostam para a prática de falcoaria, é a ave que é excelente para a reprodução por inseminação. O primeiro ano, ela é aquela ave piadora, chata.
Mas no segundo ano, quando ela começa a maturar sexualmente, ela começa a interagir como se você fosse do sexo oposto. Então, o macho ele começa com um comportamento de display produtivo. E aí é movimento de cabeça, ele caminha no poleiro como se estivesse na ponta dos dedos. Tem um certo comportamento do display que ele faz, que você percebe que ele está interagindo com você. Aí você usa aquele gorro, a ave vai e sobe na sua cabeça e copula ali. Se é um gavião, copula na sua mão. E se é uma fêmea, ela fica inclinada. Essa cultura está indo nesse processo. Eu chego, faço a interação com ela, ela fica com um comportamento inclinado, está chegando agora o período reprodutivo da espécie. Então, os passos seguintes será ela deixar eu tocar no dorso dela, ela ficar com o corpo bastante inclinado assim, esperando a cópula. Então, quando chega nesse ponto que você consegue passar a mão no dorso do falcão, ele fica com a cauda ereta, praticamente na vertical, esperando que seja acoplada, ela está pronta para ser inseminada. Então, você faz a inseminação ali, o ovo, ela vai pôr, se vier fértil, você direciona para a incubadora, que é adequado para ela colocar um ovo, e você trabalha dessa forma. Entendeu? Perfeito. Ô Jorge, aqui quando a gente dá o curso de inseminação artificial, e a gente faz em galinha, né, em galináceos, a gente faz a massagem e comprime a cloáquea e o oviduto ele é exposto muito facilmente. Em todas as inseminações que foram feitas aí, eles usam espéculo. Ao abrir com espéculo, é facilmente visualizado a entrada do oviduto? Você sabe disso? Ok, no caso do falco, ele é fácil também. Ele vem muito parecido com o que eu vi lá nos galináceos, no falco. Já no caso dos gaviões, do aspita, o pessoal é difícil, ele não expõe o oviduto tão facilmente, tão visualmente facilmente, como é feito no gênero falco. E aí outras espécies, eu não sei dizer porque eu não manejei, mas essa espécie totalmente do falco, o aspiter, acontece isso. Tanto é que o aspiter, o pessoal evita até fazer a inseminação forçada, eles só fazem em último caso. Mas no caso assim, você tem uma espécie ameaçada, se você tiver que fazer, você vai fazer, né? Sim. Essa discussão. Perfeito. A gente, fora essa espécie que você mostrou agora há pouco, onde a fêmea, num puleiro, fez postura de ovos e adotou um outro filhote, nas outras espécies, os casais são mantidos juntos o tempo todo ou não? Não, exatamente. No caso do falco, o parabútero, umas espécies assim, uma vez formado o casal, e eles estando interagindo bem, reproduzindo, você deixa o ano todo. Você só entra para fazer aquela manutenção dos recintos, né, limpeza, higienização, tudo mais, mas você mantém o ano todo. Já no caso do acipiter, que é aquela que eu mostrei com os ovos, e aí que está um detalhe a mais que eu vi ali. É uma espécie que a maioria das pessoas que reproduziram naturalmente. Ouviu? Está ouvindo? Tô sim. Então, no caso do gênero Aspiter, que são as mais agressivas que tem. Uma grande maioria dos criadores que faz, quando deixam junto, teve criador, por exemplo, que deixou 7, 8 anos, quando vê a fêmea mata o macho. Eles são uma espécie bem arredia, bem agressiva, e normalmente você separa. E essa espécie, ela fica separada por uma janela. E aí eles começam a se ver, você vê que fora do período reprodutivo, inclusive a fêmea fica com uma agressividade muito grande. E tenta atacar o macho. Então, essa separação evita essa questão de estresse e só se junta quando se percebem, é perceptível uma interação muito boa com eles na janela, tipo, interagindo com vocalização, movimento do corpo, passagem de alimento. Aí você abre e fica uma expectativa total. Eu já abri e tive que correr lá para separar, entendeu? Mas, assim, e é muito perigoso, por quê? Porque o gênero Aspiter, o macho é quase um terço menor que a fêmea. Então, a fêmea com a pata, ela mata o macho, se quiser. E o que acontece? Se você juntou, reproduziu, o ideal que o pessoal faz é o seguinte: reproduzir os ovos da fértil, tira os ovos para a incubadora e separa de novo, nem deixam. Mas tem pessoas que fazem a reprodução natural, deixam criar, mas o risco é sempre latente aí dessa espécie. Inclusive, quando os filhotes crescem, se no grupo de filhotes que nascer tiver fêmea, filhote jovem, ela pode ser um risco, inclusive, para o pai. Então, é bastante complicado. Pergunta do Wellington, eles têm alguém reproduzindo a Açores no Brasil? O histórico que eu tenho é o seguinte: o Gustavo Tranini tinha casado de Açores, colocando ovo, fez esse processo da janela, juntou,
Depois ele achou os bichos dele bastante tranquilo e deixou junto. Mas os ovos não teve sucesso. Tinha um grupo da CEPAR no Rio de Janeiro que tinha SOR, inclusive print, estava nesse processo de exterminação e tal, mas eu não sei a mais. Existem alguns falcoeiros no Ceará, somente falcoeiro chamado Saulo, que comprou uma série de Açores e está formando recinto, querendo possivelmente, futuramente, fazer um criadouro por inseminação. Então, quer dizer, a resposta no momento não. Ninguém no Brasil, eu acho que a Cipita também não. No momento, ninguém está nesses estágios aí você viu, do Fukui, eu considero muito avançado. No que se refere à economia de gasto, porque uma coisa é você reproduzir um ave no recinto, a outra é você reproduzir um ave no poleiro. Então, a diferença de economia de grana que você tem, investimento é muito menor. E o manejo, o manejo que é realizado, que é fantástico. A Serefalco tem as pípidas. A Serefalco, meus acipídeos foram oriundos da Serefalco, mas no ano ele disse que tem, no outro ano ele disse que não tem, no ano ele disse que acabou perdeu toda a produção, a reprodução não está fazendo. Depois tem um grupo dele fechado, ele tem para esse ano, direciona para pessoas que vendem. Então eu prefiro não comentar a respeito, porque para mim ele não é um criador sério. Então, a meu ver, a opinião que eu dou é que não tem ninguém reproduzir esse filho. Exatamente, do conto. Ô Jorge, a Letícia Amaral está perguntando se é permitido reproduzir comercialmente aves oriundas de órgãos ambientais. Cortou um pouco. Aves, se pode reproduzir aves? Se pode reproduzir comercialmente para vender, né, os filhotes de aves que são oriundas de órgãos ambientais. Isso aqui não pode. Quer dizer, pode, se você seguir todos os trâmites que os órgãos ambientais exigem. Se você tem uma ave que é oriunda de um órgão ambiental, né, você tem que fazer, eu quero reproduzir essa ave. Então, você começa o processo de reprodução, você tem que chegar no órgão ambiental, eu quero fazer criadouro tal. Aí você entra com o pedido, fala as matrizes que você tem, fala as formas que você vai fazer, o recinto que você tem, o biólogo responsável, o veterinário responsável e tudo mais. Aí o órgão ambiental tramita, vai ver suas instalações, vai ver se você tem toda a estrutura necessária, autoriza, te dá autorização de manejo. Aí você pode reproduzir e vender. Mas eu considero isso um atraso, porque assim, existe muita gente boa, com grande conhecimento, que não consegue dar continuidade nesses processos de reprodução devido a esses tratamentos que o órgão ambiental exige, né? Mas se você quer fazer um criador comercial e vender, tem que fazer. Se fazer assim, como assim, eu estou fazendo esse processo com essa ave aqui, eu não tenho ainda o criador para essa ave aqui, já a minha. É uma ave considerada como pet. Mas é um experimento que eu estou fazendo de reprodução. A partir do momento que der um passo a mais, começar a reproduzir, ou então chegar no grau a mais, eu tenho que providenciar todo esse trâmite junto ao órgão ambiental, que é o que eu já estou fazendo. Devido à pandemia, deu uma parada, mas eu já estou em contato com o órgão ambiental, ficaram de vir e tudo mais, para ver os recintos e tudo mais. Ô Jorge, tem alguma explicação em termos de temperamento, comportamento das corujas para serem mais utilizados como pet do que talvez falcões e gaviões? Não, as corujas, digamos assim, primeiro eu não sou especialista, em coruja, eu sei praticamente nada, como eu descobri uma só em reabilitação, então eu conheço muito pouco dessas espécies, mas assim, eu vi que o boom, né, aquele ápice da coruja se deu aquele período que eles tinham desenvolvendo coruja, Harry Potter, e a quantidade de pessoas que procurou os criadores, né, que tinham coruja na época, principalmente o criador de pau, fazendo menção a esse filme, a esses animais, foi muito grande. Então, e logo percebeu-se o quê? Que principalmente a Fucata, quando você maneja corretamente, isso aí é dito pelo criador Ronibon, né? O Ronibon Viana, que é o proprietário do pau. É uma espécie que, se você criando corretamente, é uma espécie excelente, como o pet permite o manejo, não se torna agressiva, crianças. Então, é uma ave que ganhou, assim, uma aceitação muito grande no mercado pet, e eu diria que o mercado pet, 80% da movimenta
o mercado de aves de rapina do Brasil. Inclusive, como eu falei, o criador é falco, que é um grande especialista do mundo dessa espécie, falcão de coleira, ele se sustenta, o criador ele mantém com a venda de formas, de corujas, entendeu? Perfeito, vamos então encerrar nossa palestra. Encerramos então com chave de ouro, com a palestra do Jorge. Foi excelente, foi super didática, muito boa a sua palestra mesmo. Você deu uma visão geral para a gente, desde a reprodução natural até a inseminação artificial. Uma ferramenta que veio para ficar. A gente não pode pensar somente nela, mas ela é uma forma de agregar reprodução assistida aí e de aumentar o número de filhotes, aproveitar a fêmeas, né, que fazem postura e muitas vezes têm ovos brancos. Então, Jorge, a gente só tem a agradecer a você. Já quero só falar de imediato para o pessoal, questão de certificado, em mais ou menos um mês deve ficar pronto, talvez antes, mas a gente pede paciência aí, o pessoal do Nerados vai entrar em contato com vocês, ou fiquem de olho também nas nossas redes sociais, para a questão do certificado, mas a gente pede um prazo aí de mais ou menos um mês, porque tem uns trâmites internos aqui da UFLA. Jorge, obrigado mesmo, deixar você terminar aqui com alguma reflexão para a gente, alguma dica, ou empolgar o pessoal a investir, estudar mais nessa área. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom, a sugestão que eu dou é a seguinte: especializar, estudar mais a respeito e principalmente focar nessa área de reprodução. O que nós estamos fazendo agora, nós estamos atrasados, porque nós podemos, o pessoal faz, seguir tudo que eu estou fazendo, vamos fazer, o pessoal lá fora já faz estudo. Então, o curso, a UFLA permitiu, através desse curso, uma porta, né, para nós tivéssemos um contato mais prático do que é a inseminação, e estimula a todos aqueles interessados em fazer reprodução que foquem, antes de pensar em construir recintos gigantes, ou então fazer uma reprodução natural, foquem na inseminação. Por quê? Porque tem toda essa parte de economia que permite até que um pequeno criador possa montar um criadouro com 2 casais e faça trabalho de inseminação, e esse domínio que ele vai ter do trabalho de inseminação não somente vai possibilitar que ele tenha um resultado, um retorno no processo comercial que ele propõe, como também na conservação. Porque a partir do momento que você domina essa técnica, com certeza os órgãos ambientais todos vão te procurar para que você compartilhe esse conhecimento em reprodução de várias espécies ameaçadas. Eu vejo isso pela própria arpia. Eu trabalhei com reabilitação de 3 espécimes. O criador arpia lá do Itaipu tem todo o apoio da Itaipu Binacional, reproduz vários, domina tudo, mas que ainda está engateando nesse processo de inseminação. O criador Crax, também em Contagem, do Dr. Azeredo, que eu fiz um curso de reprodução de arpias, tentou já há vários anos, inclusive trazendo doutores, especialistas, para fazer inseminação, e não conseguiram. Então, eu estimulo a todos, aqueles biólogos de outras áreas, veterinários e outros que não sejam dessa área, que comecem a estudar a respeito dessa prática de inseminação e que divulgue, porque ganha principalmente a natureza, o meio ambiente e a conservação. Um abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade. Perfeito, Jorge. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, por confiarem na gente. Estejam presentes conosco aí nas redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.